vamos a mais um vídeo. Hoje fez eu falar com vocês sobre algo que eu acho muito importante para o ser humano levar em consideração. Desde quando nós somos pequenos, o pai e a mãe nos ensina muitas coisas do qual eles aprenderam, seja de comportamento, seja em relação àquilo que eles acreditam, as religiões que eles já frequentaram ou que eles já frequentam. Então, tudo o pai e a mãe ensina a gente. E aí vem os avós, vem os professores, vem os mestres, os líderes. Líderes religiosos, quando você cresce, até quando você também é criança, dependendo da religião que você frequenta, você segue um caminho, uma doutrina. Mas o que eu quero falar com vocês aqui? O que eu vejo muito acontecer, e é um caso sério, porque o mundo está do jeito que está, as pessoas estão do jeito que está, porque as pessoas mais falam daquilo que sabe, daquilo que aprendeu, né, daquilo que ensinaram para elas, mas o ser humano em si, ele é muito hipócrita com as palavras. Se prega algo que não faz, fala o que não faz, exige aquilo que também não faz. É muita hipocrisia em uma pessoa só. A gente, como terapeuta, como psicólogas, a gente sempre vai falar para outra pessoa de forma realista. E o que mais acontece é das pessoas não voltarem. Por quê? Porque mexe com o ego delas. Porque o ser humano, ele não vive na realidade. Ele vive na ilusão. Seja em qual área for, com quem for, o ser humano vive na ilusão. A ilusão que o ser humano vive é na ilusão daquilo que ensinaram a eles. Entenda a seguinte coisa: tudo que te ensinam, tudo que você vê, tudo que você vive, é uma forma de você interpretar. Então, do jeito que te ensinaram, você pode interpretar qualquer situação, qualquer pessoa do jeito que você quer. O exemplo, quando você está na escola, que o professor te ensina, o professor explica, pede para você ler um texto e pede para você, então, interpretar aquele texto. Entenda que quando ele pede para você interpretar, é a forma que você entendeu. Muito ser humano, ele não aceita nem a forma que você interpreta, porque tem que ser interpretado da forma que ele quer. E às vezes parece que essa interpretação precisa ser até de uma forma assim que você precise, como posso dizer aqui, adivinhar o que o outro ser humano quer de você. O que eu estou querendo dizer aqui nesse vídeo hoje? Antes de eu continuar, tá? Não estou aqui para falar sobre religião, muito menos criticar, não é isso o vídeo de hoje. Então eu gostaria que vocês prestassem mais atenção no que eu vou falar aqui, mas antes de mais nada, eu vou precisar que vocês, né, se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações. Os vídeos, ele só é passado para outras pessoas, o YouTube só leva o vídeo para outras pessoas quando ele entende que você gostou, o que você achou. Então assim, quando você comenta, quando você compartilha, você faz esse vídeo ir para outras pessoas também. E o vídeo de hoje vai ser pessoas que pode gostar do que eu estou falando, pode aceitar ou não do que eu estou dizendo aqui, e embora eu vou passar a mensagem para vocês, e o que cada um interpretar, é isso que eu quero mesmo que aconteça. Para que vocês percebam
o quanto cada pessoa pensa de uma forma. Então, né, me apresentando, meu nome é Fabiana Monteiro, sou terapeuta, eu sou sobrevivente de vários relacionamentos abusivos e com narcisista, né? Então, o meu tema é levar para vocês uma forma de vocês se relacionar no modo geral com as pessoas, né? Como eu já vim de relacionamentos abusivos e vários deles, e não foi somente em relacionamento amoroso, mas o relacionamento abusivo dentro do meu lar, com pai e mãe, com irmãos, com os amigos, relacionamento amoroso também, né? Que isso também fez parte da minha vida. Então eu já vim com essa linha de relacionamento muito abusivo. E eu acreditava que as pessoas fossem como eu era, né? Só que infelizmente, como que eu era? Eu era uma pessoa muito calada, muito retraída, muito reprimida. Eu fui oprimida, né, na minha infância, na casa dos meus pais, e assim qualquer outro relacionamento que eu tive, as pessoas sempre fizeram com que eu me oprimisse, com que eu não falasse nada do que eu pensava, nada do que eu queria. Então eu não pude ter vontades, eu não pude me expressar, eu não pude ser eu mesma, porque quando eu falava as pessoas não gostavam. E vai ser nesse vídeo que vocês vão entender o porquê que as pessoas não gostavam. Eu não sou uma pessoa perfeita. E já quero que vocês entendam que não existe ser humano perfeito. Eu tomei a iniciativa de fazer esse vídeo justamente porque é algo que eu acredito muito que o ser humano deva ser. Mas eu entendi que as pessoas, elas são o que elas são pelo aquilo que ela interpreta que deve ser. Em muitas de nosso jeito de ser, ele também está ligado com o que o outro quer que a gente seja. Isso costuma muito acontecer dentro da casa do pai, dentro da casa da mãe, que a gente é obrigada a ser daquilo do jeito que eles querem, né? Tem pai e tem mãe que não viveu uma determinada vida, mas teve aqueles sonhos que não foram, né, concluídos, não foram concretizados. Então eles acham que o filho ou a filha precisa continuar, né, a mesma linha de raciocínio, o mesmo comportamento deles, precisa seguir a regra deles. Então, para que isso aconteça, esse pai e essa mãe controla demais o filho, a filha. Mas por que eles fazem isso? Eles têm esse tipo de controle com o filho ou a filha, ou seja, existem as pessoas que têm o controle sobre o outro ser humano. Por quê? A forma que interpretou o que viveu, o que as pessoas disseram, o que eles viram. Então, a forma que eles interpretaram a situação, eles passam essa experiência deles para o filho, para a filha, ou seja, para um outro ser humano. Um outro ser humano que vai ter outro tipo de ideia, outro tipo de pensamento, outro tipo de comportamento, outro jeito de ser. Por quê? Entenda que cada pessoa, cada ser humaninho tem a sua personalidade, tem o seu modo de ser, ou seja, a sua identidade como pessoa, como ser humano. Eu não sou o que pensam que eu sou, eu não sou meu pai, eu não sou a minha mãe, eu não sou nenhum dos meus irmãos, eu não sou nenhum dos meus amigos, e eu não sou aquela pessoa que meu líder, com meu chefe, que quem quer que seja, né, seja namorado, seja marido, quer que eu seja. Eu sou o que sou. Mas será que realmente as pessoas o que elas têm que ser? Ou, na verdade,
as pessoas, elas são aquilo que as outras pessoas montaram ela. Elas são aquelas pessoas que o pai e a mãe quer, que o amigo quer, que o marido quer, que o chefe quer. Será que realmente, quando as pessoas falam você precisa ser você mesma, será que essas pessoas que vivem ao nosso redor, que convivem a vida com a gente, elas deixam a gente ser nós mesmos? Será que nós também deixamos essas pessoas ser elas mesmas? Por que que eu trouxe esse vídeo hoje para vocês? Por que que eu trouxe esse tema hoje para vocês? Há muito tempo eu vejo as coisas acontecerem e é sempre, na maioria das vezes que eu vejo, é nos mesmos lugares, ou seja, a mesma posição das pessoas que eu vejo. É o pai e a mãe, é seu líder religioso, ou seja, né, na igreja ensina isso, é o seu trabalho, né, o seu líder, o seu chefe. Eles não deixam, essas pessoas, eles não deixam o ser humano ser o que o ser humano deve ser. É muita regra, é muito controle. Tudo aquilo que eles estudam, tudo aquilo que eles aprendem, eles interpretam da forma deles, a visão deles. Então, eles te controlam da forma que eles querem que você seja. Então, o ser humano ele não consegue ser exatamente como eles querem. O pai e a mãe não estão preparados para que o filho seja aquilo que o filho quer ser. Escolhas, pensamentos, ideias. O pai e a mãe não aceitam. Se saiu do controle, da forma que eles ensinaram, do jeito que eles querem que você seja, saiu daquele padrão que a sociedade quer, pronto. Esse filho é julgado, esse filho é recriminado, esse filho é até rejeitado. Eu entendo, gente, que quando você é o pai, é a mãe, você quer o melhor para o seu filho, vocês querem ensinar da melhor forma possível. Na maioria das vezes, tudo aquilo que, né, o pai e a mãe ensinou pra gente, a gente quer repassar para os nossos filhos, ou o que o pai e a mãe não fez, a gente quer fazer para os nossos filhos. E quando isso acontece fora de ordem, fora de controle, né, ou até mesmo em excesso, você, ao invés de colocar os seus filhos no caminho que precisa ser colocado, ou seja, não é que precisa, mas é um caminho que ele precisa aprender a ser ele mesmo, isso não acontece pela interpretação que o pai e a mãe têm daquilo tudo que viveu e tudo que ouviu. Quando nós falamos em templos, em igrejas, em lugares que existem doutrinas, nesses lugares também existem as regras e tudo aquilo que esses líderes, eles aprendem, é tudo interpretado. A interpretação. A interpretação daquele estudo, a interpretação daqueles professores que ensinaram eles, a interpretação do que eles leem, a interpretação do que eles imaginam, do que eles querem que você seja, que a vida tem que ser. E a partir dessa interpretação que surge regras, controles, e nenhum ser humano consegue ser o que tem que ser com essas pessoas por perto. Por que que eu resolvi trazer? E como eu falei no começo, eu sempre tentei ser a melhor forma de um ser humano ser. Se me ensinaram a ser correta, a não pegar nada dos outros, a
a ser justa com as pessoas, a não ofender, a não destruir a vida de ninguém, a não maltratar. E eu não tô dizendo que isso foi me ensinado, mas algumas coisas sim, e outras foi a forma que eu interpretei. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre procurei querer saber qual era o caminho certo, o que eu deveria fazer ou não certo. Fui uma pessoa que frequentei a igreja desde cedo, por escolha minha. Eu era apenas uma criança, mas eu escolhi. Na época, meus pais eram católicos, então eu resolvi fazer um catecismo, eu resolvi ir para a igreja todo domingo. Então eu mesma acordava, não era meu pai nem minha mãe que me acordava, não era meu pai nem minha mãe que me levava. Eu sentia aquela vontade, eu gostava de fazer aquilo. E eu fui frequentando outras religiões, outras igrejas, conforme eu fui crescendo. Então eu fui aprendendo um pouco de cada coisa que eu precisava e fui aprendendo como o ser humano age e pensa. E eu vi, presenciei, estive ali perto, sabendo que cada um se comporta do jeito que interpreta aquilo que estão passando para eles. Mas uma pergunta que eu faço para você, já me fiz também, de tudo aquilo que te ensinaram, de todas as regras, controles, daquilo que interpretaram e passam para vocês como se fosse obrigações para que vocês cumpram com isso, para vocês serem bem vistos, para vocês ser bem aceitos, eu fiz sempre uma seguinte pergunta, entendendo um pouco, né, da forma que eu fui aprendendo em relação às religiões e aquilo que foi sempre ensinado, né, que Deus é um só. Mas todas as linhas falam a mesma língua, de maneiras diferentes, mas a mesma língua na minha interpretação. Por isso que eu sei que é a interpretação das outras pessoas. Eu sempre me questionei se eu estava andando no caminho certo, se tudo aquilo que me ensinaram sobre Deus. Então eu me preocupava em saber se eu estava fazendo conforme Ele queria. E não foi religião que me ensinou isso. Foi eu olhar e ver que se falam tanto que você tem que seguir o caminho certo, o caminho do bem, você precisa ser você mesmo. Então, quem é você de verdade? Será que realmente você anda conforme Deus quer? Ou melhor, conforme Deus quer? Não, porque quando as pessoas te ensinam isso, é a interpretação deles. Mas quando você estuda, quando você vê esse tipo de coisas que as pessoas falam, você entende que Deus é de um jeito e então você está andando conforme Ele anda? Você faz aquilo que Ele fazia aqui na Terra? Ou seja, quando Jesus andou na Terra, Ele não julgou, Ele respeitou o ser humano, Ele ensinou as pessoas a respeitar o outro, Ele ensinou você a acreditar em você, ensinou o que é ter fé. Mesmo que houve pessoas que ele não pôde confiar, mas ele se manteve ali por perto, ensinando, não julgando. O que eu quero dizer aqui é que o que eu mais vejo é as pessoas pregando aquilo que não faz, seja dentro da religião e seja fora da religião. As pessoas falam, arrotam santidade para todos os lados, mas não faz nada daquilo que fala que faz.
Muitas pessoas saem de religiões, deixam de acreditar, porque existem esses tipos de ser humanos que quer que as pessoas sejam o que eles querem, mas não deixa o ser humano ser ele mesmo. Eu vejo ao meu redor as pessoas falando de Deus. E eu acho tão lindo, que é um assunto que eu amo. Eu acho muito bonito as pessoas falarem de Deus. Ao meu redor eu escuto as pessoas até ser, né? Até ser não, mas como fala? Eles falam, né, para outras pessoas, até para mim. Ah, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas na hora de uma situação, e aí na minha frente essa pessoa é desmascarada. E é isso que acontece com bastante seres humanos. Eu sempre tentei, de todas as formas, nas situações que me aparecia, eu me avaliar, eu me observar. Eu não estou dizendo que eu já não errei, que eu já não falhei, mas eu sempre tentei o máximo não prejudicar ninguém. E eu vejo estes seres humanos falando tanto de Deus e prejudicando os demais, prejudicando as outras pessoas. E às vezes usando até aquilo que estudou. Quanta hipocrisia. E eu me pergunto, se a pessoa teme tanto a Deus, será que a pessoa não consegue ver que esse tipo de comportamento desagrada? Desagrada a Deus e desagrada até o ser humano que está ali do lado. Até passando o que está passando na mão dessa pessoa hipócrita. Eu mesma, como vivi vários relacionamentos abusivos, eu sou prova viva e tenho propriedade no assunto em dizer o quanto o ser humano mente, engana, manipula para conseguir aquilo que ele quer. E tira o que ele quer das pessoas que acreditam muito em Deus, que temem a Deus. Então essas pessoas, elas são aquelas pessoas que agradam muito o outro porque acredita que o outro ser humano é igual a ela. Eu já passei muito por isso, em acreditar na pessoa, porque eu achava que a pessoa era igual a mim. Como eu aprendi a ser quem eu sou, na igreja, nas religiões que eu frequentei, naquilo que eu ouvi sobre Deus, sobre Jesus. Então eu acreditava que as pessoas pensavam como eu pensava, entendia como eu entendia, interpretava como eu interpretava, tudo aquilo que me passavam de ensinamentos. E hoje eu vejo que tudo aquilo que eu achei que o ser humano era de bom caiu por terra. Onde parece que eu vivia sozinha no mundo, eu achava o que eu achava sobre andar no caminho do bem, era só eu que achava aquilo. De tantas pessoas que eu vi sendo manipuladoras. E até hoje eu vejo esse tipo de coisa acontecendo ao meu redor. Se eu, que é eu, fico triste em ver as pessoas dizer que são justas, que são corretas, que são até honestas, e eu vejo as pessoas pisarem na outras, maltratarem porque tem um cargo melhor que elas, humilhar o ser humano porque se acha melhor que eles,
Se tem um financeiro melhor, acha que é melhor que aquela outra pessoa. E essas mesmas pessoas que fazem isso, eu escuto elas falar, eu estudo a Bíblia, eu vou para a igreja, existe até pastores, missionárias, que eu vejo isso acontecer. E aí eu me pergunto, o que é que realmente essas pessoas estão aprendendo? Ou como essas pessoas estão interpretando esses estudos que elas estão tendo? Será que os líderes religiosos realmente estão ensinando da forma correta? Ou se eles mesmos também estão perdidos naquilo que eles aprenderam, que eles estão estudando? O que de fato essas pessoas que dizem ser o que são querem dos outros seres humanos? Será que querem ensinar? Será que se preocupa mesmo em ensinar o caminho certo? Ou essas pessoas estão somente manipulando? Se essas pessoas têm estudos, têm títulos, essas pessoas, elas sabem realmente o que elas estão fazendo, então? Ou devemos acreditar naquela frase que Deus falou, que Jesus, falou: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que eles fazem. É triste ver o ser humano pisar no outro, humilhar o outro, usar e abusar do outro ser humano para obter aquilo que quer, para conseguir aquilo que quer, para controlar o outro ser humano. Os relacionamentos abusivos, eles estão nessas pessoas. E é triste de eu ver, porque tudo aquilo que eu aprendi que Jesus é, que Deus é, na vida da gente, na vida do ser humano, eu não vejo acontecer na vida dessas pessoas, através do comportamento delas. A gente precisa começar a refletir sobre as pessoas que estão próximo de nós, observar, olhar. Está alinhado tudo aquilo que essa pessoa fala com o que ela faz? Tudo aquilo que eu falo, o meu comportamento está alinhado? A gente precisa se preocupar com isso. Será que tudo aquilo que eu aprendi, tudo que me ensinaram, eu estou conseguindo interpretar de uma forma correta e levar através do meu comportamento tudo aquilo que eu tenho dentro de mim, tudo aquilo que eu penso, imagino que seja o mundo e as pessoas? A gente precisa olhar mais para isso, porque está faltando essa interpretação. Temer a Deus, o que é para você temer a Deus? E eu não estou aqui falando de religião, estou dizendo de interpretação. Se eu sei que Jesus era bom, então eu tenho que ser boa. Não é porque meu pai e minha mãe me ensinou, não é porque o pastor está me falando, não é porque um líder está me falando, não é porque um chefe está me falando para eu ser. Porque essas pessoas querem que nós sejamos certos e corretos nesses lugares, nesses ambientes que eles mandam. Será que eu sou certa e honesta, correta, íntegra com o que eu falo, com o que eu faço, com o que eu penso? Porque essas pessoas mandam em mim? Ou porque eu interpretei que Jesus andou certo, então eu tenho que andar certo? E eu estou aqui nesse mundo como ser humano para aprender tudo isso, para evoluir, para crescer. Porque quando eu partir daqui, eu quero pelo menos um relatório de todas as coisas que eu fiz ali certo. Ou pelo menos tentei, fazer. Porque eu procurei fazer o certo. Gente, começar a olhar mais pro nosso
interior, para quem somos, para aquilo que a gente quer ser e não o que as pessoas querem que a gente seja. Porque quando a gente olha pra gente mesmo, tirando todas essas pessoas que quer controlar o nosso jeito de agir, de pensar, de ser, de falar, quando nós olhamos para nós, é quando nós conseguimos então observar se nós estamos andando ali na linha do jeito que eu acredito que deve ser. Não é porque meu pai, minha mãe, meu líder religioso, meu chefe falou que eu tenho que ser. Eu sei que eu sou certa, honesta, porque eu sei que aquilo é certo, porque eu acredito naquilo que é certo. Sabe por que eu estou falando assim? Porque eu vou fazer uma pergunta. Quem é você quando ninguém tá te vendo? O que você pensa? O que passa aí na sua cabeça? Se você soubesse que Deus não ouviria, não viria, não tivesse acesso à sua mente. Quem é você de verdade? Quando nenhuma dessas pessoas que são seus cuidadores, seus líderes, quando nenhuma dessas pessoas que te controla, que te manipula, que te usa, está perto. Quem é você? Será que se fosse só você no mundo, você faria tudo o que você fala para os outros? Será que você agiria igual? Quando ninguém estivesse vendo? É isso que as pessoas precisariam perceber e entender se realmente elas estão interpretando tudo aquilo que passam para ela de estudo, de ensinamento, se tudo aquilo que ela está aprendendo realmente ela está interpretando da maneira correta. Porque eu vejo tantas pessoas com esse tipo de ser, né? Tem um título, eu sou isso, eu sou aquilo, eu frequento isso, eu frequento aquilo, eu conheço a Bíblia do começo ao final, mas na hora de ela estar ali na frente de um outro ser humano, eu vejo essas mesmas pessoas humilhando, maltratando, desrespeitando. Quanta hipocrisia. E aí, querem julgar as pessoas que saem da igreja, que não frequentam igreja, julgam as pessoas, os filhos que saem da casa dos pais para viver a vida deles, os filhos que sofrem abusos físicos e psicológicos na casa dos pais e quando sai é julgado porque tá abandonando o pai e a mãe. É um caso muito sério de se pensar. E você, o que acha disso? Eu aguardo seu comentário. Seja ele qual for. O intuito aqui é saber se você realmente está aprendendo a ser humano. Como você deve ser, não como as pessoas querem que você seja. Então, aguardo. Não deixe de se inscrever no canal, dê seu joinha, compartilhe, porque esse é um tema que, se você observar, é uma reflexão muito intensa e interna. Eu gostaria de saber o que você achou. Até um próximo vídeo, gente. Namastê!